Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje, dia 29 de novembro de 2019, fim da semana e fim do mês. Entraremos na reta final, né, desse ano de 2019, que foi muito próspero e positivo para nós. São agora 17 horas e 47, uma tarde agradável aqui em São Paulo e com muito prazer, alegria e satisfação, eu inicio os estudos que fecham a semana. Pessoal, na descrição dos vídeos da Top Traders você encontra como entrar gratuitamente no nosso canal do Telegram. Para assinar o cenário também, clicando no link do cenário, você cai nessa página, coloca nome, e-mail, clique em enviar e recebe gratuitamente. E tem também o Seja Bem-vindo à Bolsa, que você consegue pelo link ou pela parte alta aqui do nosso canal no YouTube. Ok, as bolsas americanas já fecharam, hoje trabalhou, como diz no interior, meia vida, né? Feriado de Thanksgiving, principal data americana. Nós tivemos fechamento negativo, né? S&P que é o 0,40, Dow Jones 0,40, Nasdaq 0,46. Chama atenção o petróleo. Ele não caiu, ele afundou, e alta do ouro. E VIX também em alta. Um cenário cabuloso, como diriam os mineiros. EWZ subindo de leve. Vamos aos estudos então. VIX. Não é o cenário dos sonhos para um fechamento semanal, para quem espera apreciação de preços. No semanal, o VIX tem um sinal de fundo. Nós tivemos negociação em patamar parecido em julho de 2019. A mínima foi 11,69 e a mínima essa semana 11,42. É um sinal de fundo. É uma mistura de martelo com doji, é um martelete. Né? Tem o negócio da trade war, esses protestos em Hong Kong, mas fez o que fez inúmeras vezes, veio na média, mas esse gap pode dar uma ideia de gap de fuga. Veremos as cenas dos próximos capítulos, né? Aí nós tivemos o Dow Jones, vamos ver na semana. Né? Na semana o Dow Jones subiu 0,63, máxima histórica novamente. E é um pregão meio confuso, né? Que nem quando você olha dados econômicos em dezembro e fevereiro, né? Tem carnaval, tem as festas. É uma leitura um pouco artificial. A questão é, o Dow Jones tem um topo aqui em 28,090, fechou levemente abaixo, tem a LTA, vamos ver se testa esse ponto, como irá reagir. Aí nós temos aí o S&P. Dá uma ideia de possibilidade de continuidade de correção, mas eu acho que a correção, eu não vejo esse crash que dizem, essa movimentação toda no S&P. E nós temos o índice Nasdaq, também com sinal de topo, havia um gap aberto, tem espaço sim para corrigir. Aí falemos do EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York, vamos ver como é que ela fechou. Como é que está fechando, né? Na verdade, como é que fechou? Bolsa Americana tudo já fechou lá. Na semana, o EWZ caiu 1,67. Ele tem 3 mínimas mais baixas. 4, né? 5. Mas chama atenção essa movimentação aqui, né? É como se estivesse escorregando aqui, descendo uma ladeira, mas tem sombra inferior, que é um sinal de reação por parte dos comprados. O que eu vejo sendo objetivo no caso do EWZ? Um gráfico confuso, né? Menos objetivo que isso, impossível, né? Só que veja, pessoal, essa pinça aqui antiga, ó, 41,82, 41,76. De uma forma ou de outra, se a gente for ver como a semana começou, semana passada fechou a 43,16. Chegou a fazer mínima abaixo desse fundo, só que reagiu. Então, qual que é o grande barato aí do EWZ? É a média. Né? É a média. Então tem que romper a média e depois reunir forças para deixar para trás
o 43,34, cujo rompimento projeta 45,50. Então é isso daí que eu vejo sobre o EWZ. Bom, falemos Bitcoin. Desde aqui de baixo a gente está comentando o que é compra na nossa visão. Acertamos mais uma vez o movimento no Bitcoin, desde o início, desde esse martelo que foi fora da banda e fechou dentro. Eu acho que ainda tem espaço para subir, tá ali na média. A gente vai ver se é um repique ou uma reversão, se é um voo de águia ou de galinha, mas mesmo que seja um repique, eu acho que ainda tem algum espaço para subir. Não foi diferente. Tem alguma coisa errada aqui. Eu quero Bitcoin Cash. Nós temos aqui o Bitcoin Cash também, né? Respeitou esse fundo anterior, 19784. Fez um fundo duplo, ainda tem espaço para subir. Assim como o Litecoin. Fez um arame, começou a desenvolver. O fundo anterior eu sempre tomo como base 47,160, foi rompido, acho que ainda tem mais espaço. E o Ethereum também. Só ver se tem recado da minha equipe aqui. Não, na verdade, os recados eu já tinha anotado. Semana que vem não tem radar na mira do trader, não tem o grupo do Telegram gratuito, nem o cenário, nem cenário em vídeo. É semana dedicada à imersão. Maravilha, tá falado. E o Ether é isso, tá acima do fundo anterior, 153,21, compra também e tal. Pessoal, falando dos ativos que a gente tem acompanhado no exterior, aqui Bolsa da China. Tá na base de um canal de baixa, precisa reagir. Eu, quando olhava esse gap, achava difícil a Bolsa da China reagir sem fechá-lo. É 2870, fechou. Então poderia sim fazer um fundo duplo e alinhado com a linha inferior do canal, iniciar o movimento de recuperação. Aí temos DAX na Alemanha. Vamos ver como é que no semanal fechou a bolsa da Alemanha. Longe da média, numa região de objetivo, só corrigindo no tempo. Na semana que é o 0,55, eu acho normal, pelo movimento de alta que nós tivemos. Aparentemente, assim, algumas figuras aqui, elas não tem na análise técnica clássica, mas a gente lembra, né, a nossa memória de mercado, quando operou e visualizou essa figura e tem ela na memória. É uma ideia que parece um Pac-Man aqui do videogame, mas é um ombro, cabeção, ombro invertido, né? Só que se a gente for tomar por base esse ombro, cabeção, ombro invertido, tem mais uma semana para ficar de lado, porque olha só, entendendo o movimento como sendo um descanso, uma acumulação. Eu tenho um candle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candles de movimentação lateral. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu teria a semana que vem toda. E as bandas de Bollinger estão ultra justapostas, né? Indicando um movimento mais forte à frente. Aí eu tenho a Bolsa de Londres. A maior parte dos meus alunos que operam no exterior operam em Londres. Eu tenho quase certeza disso, mais do que Estados Unidos. Eu tenho aluno que opera na Austrália, alguns que operam em Hong Kong. Muitas vezes quando o profissional vai para a Europa, ele vai para Hong Kong. Muitos bancos europeus têm base lá. Então muitos operam Londres. Inclusive me ajudaram quando eu tive um desafio aí de uma ação que fechou capital, que eu já contei a história, que é da Magnesita. Existe uma região muito importante a ser rompida. Se for, libera uma alta espetacular. Vejam só, topo, quer dizer, não vai ser fácil passar. Apesar dessa queda do Marubozu, tem uma ideia de um pivô aqui que poderia romper
esse patamar, né? Então, se nós colocarmos aqui um gráfico semanal, a Bolsa de Londres subiu 0,27, deixou uma sombra inferior, superior, semana passada inferior, e aí vai ser a briga de foice na semana que vem, ok? Então, todos os benchmarks internacionais estudados, criptomoedas. Hoje, no meu grupo fechado, eu realizei lucro de mais 3 ativos, que é claro, eu não posso. Ontem nós realizamos 2. Destaque para um deles que deu quase 13%. Hoje nós realizamos 4. Uma ação deu quase 7, ou deu quase 10, 9, 14, a outra 6,46. E teve uma ação que deu pouco menos de 3%, mas que nesse momento eu não acredito mais. Sabe aquela história de stop? Pessoal que viu a aula fechada ontem, às vezes o ativo está subindo 2, 3%. Eu aciono um stop, porque eu não acredito mais nele naquele momento. Às vezes o ativo eu esperava que iria subir 20%, ele subiu, como eu comentei aí, 13%, ele subiu 9%, 10%, eu achava que ia subir 20%. É um stop, porque naquele momento eu acho que ele entregou para mim o que ele tinha para entregar. Então, para vocês terem uma ideia, nós realizamos lucro de 6 ações essa semana. Tínhamos feito dia 25 da Gerdau, já que eu falei publicamente. Depois foram mais 6 a 6 com lucro, ok? E permanecem algumas, a gente faz essa troca geralmente em época de imersão, declaradamente, eu não faço nada escondido aqui. Né, fazer um negócio meio muqueado, falar, caramba, será que o professor muda a carteira em imersão? Mudo, porque eu que monto a carteira, eu que comando, eu que decido e é assim que é feito. É claro, eu não vou, por exemplo, tirar uma ação que tem potencial pra caramba, simplesmente falar que eu mudei a carteira. Por isso que a carteira não muda por completo. Né? Nós saímos de 7 ações, ainda tem 7 ações na carteira, talvez 1 ou 2 mudem, as outras permanecem e quem não tinha acesso ao grupo fechado vai ter acesso a esses papéis dentro de uma racionalidade, honestidade e equilíbrio. Certo? Então, vamos falar das ações que a gente tem falado publicamente, como ações que a gente... Inclusive, elas não vão entrar na carteira, ó, a CVC não vai entrar na carteira. Pode até entrar, mas é muito difícil. No semanal, semana passada houve um Arami, essa semana passada ela subiu 7,35, essa semana, nesse momento, se fechasse agora, cairia 4%. A chance é quase zero de CVC entrar na carteira, porque eu já tenho outras prioridades, mas poderia entrar, de repente entra, tá? É uma hipótese, mas não é tão provável. Eu acho que ela pode fazer um movimento aqui para estourar o pivô. Não. Fundo, topo, fundo. Aí nós temos a Cielo, que é uma ação que está na carteira, né, trazendo algum prejuízo nesse momento, mas que eu acredito. E vai permanecer, sendo bem sincero. Né, as outras ações são secretas, digamos assim. Então, na semana, a Cielo está caindo 0,5%. Mas para uma semana que começou para ela de forma traumática, pô, é um baita... é uma boa recuperação, né? Só que esse valor aqui em porcentagem ele está errado. Geralmente a gente fala aqui do cartezinho, né? Mas está errado no trendinho. Por isso que eu confiro sempre em 2 ou 3 fontes, ó. É sempre o que eu falo, pessoal, não falo de implicância, softwares. Eu fico com uma plataforma aberta acompanhando, olhando uma outra e olhando aqui onde eu estou fazendo estudo. Ó, por exemplo, tá errado no Profit, ela está negociando agora a R$ 7,78. Então, o valor tá errado no Profit e a porcentagem tá errada na Cielo. Ela está subindo 0,5%, né? Softwares. Mas eu vejo de forma interessante. Putz, mas aí tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver. Quanto que esse ativo fechou ontem? Fechou a 7,75. Então, olha, por isso que é bom conferir. Ó, o gráfico no TradingView está errado. Mas fiquem sempre tranquilos que eu confiro. Ó. O gráfico
diário, na verdade ela fechou aqui, ó. Então o candle de ontem no TradingView, ele está errado. Aí vamos tirar a prova dos 9, a gente vem e tira a prova dos 9 no broadcast. Eu confiro. Isso são softwares. O problema é quando o profissional não confere e ele faz o estudo errado. E acontece muito, porque alguns, inclusive, eu acompanho. Alguns para ver como nunca fazer as coisas e alguns, como o Bizio, André Moraes e tal, porque eu gosto mesmo. Porque são bons. Então, a Cielo, esse gráfico aqui tá certo, o gráfico e o candle do broadcast. A gente tem uma impressão aqui, pessoal, ainda é válida a ideia de um ombro cabeça a ombro. Falar, professor, mas esse ombro aqui tá mais baixo que o anterior, mas aí você poderia considerar essa outra parte como ombro também. Né, o candle de ontem me agrada e hoje corrigiu na parte alta. Eu vejo isso aqui com muito bons olhos na Cielo. Me agrada essa movimentação. Aí nós temos a CVC B3, né, que já falamos. A Cielo, eu tenho falado muito também da CIA, né, uma movimentação, eu acho que dá para pensar realmente em vender nos 18 ou 17 com alguma coisa. Nós pegamos desde essa queda aqui embaixo, se vocês estão lembrados, desde esse dia, do dia 14. Ela está fechando o gap é 16,63. Alguns consideram o gap no corpo, então seria 16,80. 16,80 não fechou, trabalhou 16,75, mas está na boca do gap e tem mais espaço para subir. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma ação com uma grande oscilação para a gente colocar também como destaque. Falar de VEG, faz tempo que a gente não fala. Colocar VEG como destaque do dia. Então VEG 3. VEG é uma ação... Deixa eu só conferir aqui a cotação. Deixa eu colocar na minha plataforma aqui também. Tá 30 com 29, só que hoje o TradingView deu para calcular a porcentagem errada. Realmente é 30 e 29, só que ela está subindo 2,92. Pessoal, Mastro Bandeira, uma situação de compra para seguidores de tendência. Quem tem o ativo é só administrar e tomar cerveja no final de semana. Mastro Bandeira atípica, ela já tinha feito outros, ó, 1, 2, 3. Uma ação em tendência primária, secundária e terciária de alta que tem mais espaço para subir, apesar de estar distante da média. Não tem nenhum sinal de arrefecimento ou de mudança de rota. Ok? Aqui no cartezinho está certinho. Falemos então do DI. DI1 F25. Na semana, vejam só, o DI dia 22, 6.450, 6.500. Tá fechando em leve alta. Deixa eu só conferir um negócio aqui. O meu tá dando 6.520 aqui. Hoje é dia. Ó, aqui tá correto no intraday. Aqui não. Estamos fazendo o broadcast. DI 1 F25. Então, tá em alta.
mas tem sinal de topo, né? 1, 2, 3 candles, 3 mínimas e máximas sucessivamente inferiores. Eu acho que vai testar a média de 21. Eu acho que vai perder a média de 21. Esse sinal aqui, eu acho ele forte em conjunto com o anterior. Formam duas estrelas cadentes, uma vermelha com uma sombra maior e também uma pinça. Ok? Aí falemos do IFNC. Deixa eu conferir nos dois, porque hoje o negócio tá osso aqui, né, pessoal? Então, é melhor conferir do que fazer isso tudo errado. 12,529,79, 12,529,79. Então está correto. Fizemos a comparação. É um canal de baixa. Se nós pegarmos na semana, a semana é negativa, 12,765 para 12,525, mas recuperou bem. Temos um arame, temos o padrão fora da banda, dentro da banda, e um rompimento falso do fundo aos 12,400. Eu acho que vai romper a média esse canal, na minha opinião. Aí temos a seguir a falar dos bancos, né? BBAS3. BBAS3 está indo bem na manha, rompeu um pivô aqui, apesar do baixíssimo volume, não passa tanta confiança, 43,94. Só acima da SLTB, eu acho que ela mostra alguma firmeza, mas não tem nenhum sinal de topo também, mas talvez no setor bancário tenha coisa melhor. Aí temos YouTube 4. Se nós observarmos o semanal de YouTube 4, é uma semana de queda. Você pega aqui 35,73, né, para 35,65, mais de R$1 de queda, em torno de 3%. Mas, entretanto, porém, todavia, nós temos um martelo clássico, apesar do volume baixo, fora da banda, dentro da banda, longa sombra inferior, cabeça pequena, verde, e é um sinal de fundo que seria acionado a 34,70, é capaz que o seja hoje ainda, até o finalzinho, mesmo que por pouco. E BBDC4. BBDC4 é uma ação que me agrada. Eu vou fazer aqui no TradingView. Ela tá... Caramba, hoje tá osso. A porcentagem tá errada aqui do Bradesco, mas o valor tá certo, é 33,45. Aí você traz para o Cartesian, agora ficou correto. Na semana 33,81, agora 33,45. É um fundo duplo, na minha opinião. Você tem o eixo 1, 2, 3 candles. Você tem o eixo 1, 2, 3 candles. Esse quarto candle seria esse aqui. Simetria favorável à compra. Ok? Aí falemos do petróleo e depois já da Petro e Vale. Então temos o Crude Oil WTI, negociado em Nova York. Pessoal, mudou a direção do petróleo. Né? É aquela história assim, você está posicionado num pregão, no momento está sem enrolar, sem colocar sempre stop abaixo da mínima do dia anterior. Então teria estopado aqui na perda de 57,65, pela volatilidade no intraday, e é uma barra complicada, né? Ela vai ter que ser rapidamente anulada, senão ela vai fazer um estrago no petróleo. Ou tem que reagir rápido ou faz estrago. No caso do Brent, também perdeu, já tinha um indício, aí perdeu a mínima de ontem, stop, transpassou aqui a linha do canal. Então, se ela não for rapidamente anulada, estrago nas cotações, para baixo. Ok? Aí falemos de Petro e Vale. Petro 4 e a Vale 5. A Petrobras trabalhando a 29,10, gráfico certinho. Na semana, 29,98 para 29,10, praticamente 3% de queda. Mas
Petrobras ainda mantém tanto o fundo de ontem quanto esse outro fundo a 28,73 intacto, então ainda tem alguma memória compradora. Eu acho válido a gente traçar o seguinte aqui na Petro. Acho que é possível traçar uma LTB. Nem vou colocar contínua, eu vou reforçá-la, inclusive, em fúcsia. Eu falo fúcsia porque é a cor que está aqui no... E se nós traçarmos dessa maneira, ontem houve um rompimento falso, só que hoje está confirmando. Então assim, ou anula rapidamente, ou realmente o rompimento pode ser considerado de fato. Tecnicamente, o stop estaria abaixo da mínima de ontem para mim, 28,81, mas já é um sinal de alerta hoje. Aí nós temos Vale 3. A Vale vive uma sessão de queda, tá caindo 0,91. Mas esse gap foi fechado, vamos apagá-lo, mas eu acho que tem até um jeitão de mastro bandeira na Vale. Eu acho uma situação interessante, aproximação de médias e preços. E aquela história, subiu com explosão de volume, corrige com pouquíssimo volume. Então acho que a compra sobressai. Minha opinião. Ok? E por que não falar de Vivarina? VVR3, a rainha da bolsa. Se nós pegarmos no semanal, fechou semana passada a 7,86. Está subindo praticamente R$1. Aí eu vou ensinar como é que faz conta para ver ganho. Então imagina, muita gente não sabe. Quem sabe, pessoal, bacana. Então imagina que ela fecha agora a 8,76. Então eu faço 8,76. Quanto que ela fechou na semana passada? 7,86. Aí eu divido por 7,86. Eu vou chegar num valor de 11,45% de alta na semana. Professor, o que você acha de Via Varejo nesse patamar? Nós tínhamos um retângulo. Ó. Vou mostrar o retângulo aqui para vocês. Isso aqui é um retângulo. Preencher aqui em azul. Ele foi rompido. Teoricamente, ó, eu tenho meio quadrante. 1, 2, 3. Então eu poderia multiplicar 3 quadrantes e... quase 3 quadrantes e meio. Ele subiu 1, subiu 2, teria espaço acima dos 9. Talvez 9,50. É claro, esse candle de hoje ele não é confortável. Tem sombra superior, está longe da média. Só que está fechando acima do 866, que é topo recente. Porém, entretanto, todavia, eu tenho consciência de que existem outras resistências por aqui. Inclusive o 8,87, 8,85, que foi rompido falsamente hoje. Então vamos ver se fala mais alto a tendência ou essa distância em relação à média e região de resistência que nós já conhecemos. Ok? Maravilha. Então nós falaremos a seguir dos pedidos do YouTube, depois Ibov, Bova11, mini índice e mini dólar. Bom, o primeiro ativo, né, que está aí na lista é o boi. A gente ficou conversando qual que era o mais líquido, tal. Põe o arroba, pessoal, vencimento do momento. Mas a gente pode fazer uma comparação aqui, sem problema nenhum. Se o cartezinho abrir o gráfico do boi, né? Acho que não vai rolar, vamos tentar no broadcast.
Vou aqui no arroba, é o vencimento do momento. É por isso que os alunos... Ó, eu tô vendo aqui o BGI arroba. É o BGI X29. Deixa eu colocar o cifrão só para comparar. O cifrão é onde está concentrado o volume. Quando tem migração de volume no vencimento. Deixa eu ver esse gráfico. 29/11. E vamos ver esse outro. Uau, agora qual... Aqui está o X19 e aqui está o Z19. Aqui no cartezinha não rolou. Vamos ver aqui se no TradingView dá. BGI. Acho que não tem. Aqui, ó, Live Cattle Futures. Tem sim. Ó, Current Contract in Front, que é o gráfico perpétuo. Como eu falo, pessoal, aqui a gente aprende juntos. Tá 214. Vamos ver aqui. 214. Então esse é o BGI cifrão, que é o Z19. Parece que tem mais volume. Correto? Tava lá nas alturas, sabe o preço da carne, e hoje está caindo muito forte. Então a realização era aqui longe da média. Nós tivemos aqui uma pinça e arame. Vamos colocar de novo. BGI Naked Front Contract, que seria aqui o arroba. Não, não seria. O que torna... Bom, a grande questão é, estava nas alturas e houve uma pancada, seja no próximo ou nesse contrato, e está na média, né? Eu acho que a gente tem que ir pelo cifrão aqui no caso. Enfim, chegou o momento de realizar lucro, e para quem está comprado stop abaixo da média, vale compra com stop abaixo das mínimas atuais. Ok? Seja por um ou pelo outro contrato mais líquido ou o contrato do momento, porque às vezes a liquidez migra. Ok? Aí nós temos a ação da Boeing, que foi pedida. Como um dos pedidos do YouTube, negociada na NYSE. Interessante, né? Parece aqui um ombro, cabeça-ombro invertido. É possível traçarmos aqui uma LTA que deve funcionar como referência caso essa correção continue. Se ela for perdida, seria um ponto natural de stop, porque tem um indício de topo duplo, mas acho que a tendência deve falar mais alto aqui na Boeing. Mas tem os benchmarks americanos têm mais algum espaço para corrigir, então ela pode fazê-lo sem mudar em nada a tendência. Eu acionaria stop na perda de 36161, que é o fundo de 19 de novembro. Ok? Aí temos Pomo 4. A seguir, Pomo 4 faz uma movimentação típica de contração. Respeitando uma linha de tendência de alta. Parece um ativo desinteressante no momento. Tecnicamente, acionaria stop na perda da CLTA, especialmente se perder a mínima do dia 27, marcada aos R$ 3,48. Aí temos STBP3, que é a Santos Brasil. Uma ação em tendência primária, secundária e terciária de alta.
Às vezes o papel parece que vai subir para sempre, mas a gente tem que ficar espertos, mesmo que o fluxo continue positivo para o mercado de ações. As ações que mais subiram, elas tendem a continuar, mas se elas perdem determinados padrões, elas podem cair muito forte, como é o caso de STBP3. Então, por exemplo, caso eu estivesse posicionado nesse ativo, eu colocaria stop no intraday com base na mínima do dia anterior. Por exemplo, a mínima de hoje, 7,08, eu daria uns 3 centavos de tolerância, 7,05, 7,04, para mim bater o lucro no bolso. Porque é um triângulo. Um triângulo, ele é teoricamente um padrão de continuidade, mas se ele tem sua base perdida e do candle próximo ao vértice, pode sim ser um padrão, inclusive estopim para realização de lucros, né? E aí nós temos, eu vou fazer em vez de 5, 6 hoje. Aí nós temos CAML3, que é Camil. E aí a gente volta, pessoal, na segunda-feira que vem na outra, com os trabalhos gratuitos. Camil é uma ação que nós já operamos. Nós saímos nesse dia antes dela disparar, nunca escondi isso. Mas a gente perdeu um pouquinho, 3, 4%, não deu muito, mas é frustrante. E aí a vida segue, inclusive eu revelei isso aqui, a gente mostra os tombos também. Só que Camil depois ela fez um padrão muito fácil de operar. Ela fez um mega W, ó, primeira perna, segunda eixo, terceira perna, quarta perna que remete a 7,50, ou talvez aqui 7,60, ou até 7,80 se considerar objetivo primário, secundário, terciário. E o que me agrada muito é uma das máximas do meu método. Ela fez um W menor, ó. Primeira perna, segunda perna, eixo, terceira perna, quarta perna, bateu no alvo primário. Agora, o que eu faria? É momento de entrar? Eu acho que não, é momento de administrar para quem está comprado. Como? Stop abaixo da mínima do dia anterior. Nesse caso, eu faria em fechamento, porque ainda tem algum espaço se ela fosse cumprir a figura plenamente, depende das circunstâncias. E fazer um último ativo, que é SGPS3, que é Springs, é uma ação interessante, tem boa liquidez, razoável liquidez, vai. Mas está no momento, está numa bad, como diria a garotada, né? No semanal fez um topo mais baixo que o anterior e perde aqui uma região importante, ó. 10,56, 10,50. Tá nessa região e tem um topo anterior a 10,16. Então é uma região delicada. Eu acho que quem está comprado já deveria ter estopado, porque ela tem esse pode ser um gap de fuga. Eu acho muito provável pelo volume que o seja. E realmente, assim, o último ponto de stop seria 10,50. No meu pensamento, fechou abaixo. Eu, se eu tivesse comprado, sairia da ação. Fazer mais um pedido do YouTube. Uma ação que pediram, que a norte-americana diz. Muita gente pediu esse ativo. Muita não, umas 3 pessoas. Pessoal, a Bolsa Americana está no estado da arte, máxima histórica, né? Você pega pelo semanal, inclusive nós apontamos esse padrão aqui. Foi a mesma pessoa que pediu. Eu falei que era compra aqui perto do 130, porque além de ser uma LTB, nós tivemos uma cunha. Padrão fácil de operar. Bom, um padrão desse no semanal, ele te traz um conforto operacional, uma tranquilidade muito grande. Agora, já é momento de administrar. Se você é mais tolerante, você marca a máxima aqui 147,15, só estoparia na perda desse patamar em fechamento. Fechamento do diário, né? É esse ponto aqui, ó. 147,15. Agora, quem é mais arisco, stop abaixo da mínima do dia anterior. Qual que é a mínima de ontem não, de quarta, né? 151,15. Estopou não. Qual que é a mínima de hoje? 151,01. Para mim, perdeu em fechamento, lucro no bolso. É assim que eu tenho feito com a minha carteira americana, inclusive. Ok? Falemos então
do BOVA11. BOVA11 ainda negocia, né? Tá na reta final, vai entrar na última meia hora de negócios, né? Ele tem uma sessão bastante volátil, tá caindo 0,40 no momento. Se a gente for observar na semana, né? Fechou dia 22, 104,60, 103. Tá caindo aí um pouquinho mais de 0,5% na semana, mas já chegou a cair bem mais. Fez aqui uma pinça de fundo, apesar do movimento curto. E eu tenho a ideia assim de fundo, topo fundo, nós teríamos um pivô de alta. Se romper 104,87, talvez capaz de romper a máxima histórica. Lembra que eu falo que eu gosto dos padrões quando eles se repetem de forma mais e menos, em maior ou menor proporção? Isso daqui também seria um fundo, topo, fundo. Aí eu tenho um menor, um fundo, topo, fundo. Então é algo que me chama atenção e eu vejo de maneira interessante. No caso do Ibov, vejamos aqui o gráfico semanal. Aproximação entre médias e preços. Apesar de ser uma semana com sentimento negativo, e é uma semana que está fechando em queda, mas a máxima é equiparada à semana anterior e a mínima maior. Então, existe algum equilíbrio com a balança pendendo levemente para o lado da venda. Mas eu volto a dizer aqui o que eu entendo. Eu vejo aqui um fundo, topo, fundo. E eu vejo aqui um fundo, topo, fundo. Ou seja, aquela história do padrão maior e menor, que pode trazer um resultado positivo, mas precisaria romper o 108,915 para acionar um pivô. Aí nós temos o mini índice, entrando também na reta final. O mini índice também fundo, topo, fundo, fundo, topo, fundo, ponto que acionaria o pivô 109,375, bem distante da mínima da semana. Dia 22 fechou a 108,940, teremos um fechamento levemente negativo na semana, só que as últimas 3 sessões têm mínimas e máximas mais altas, o que pende a balança levemente para o lado comprador. E aqui nós temos o nosso Mega W, primeira, segunda, terceira, quarta perna projetada. Essa parte em azul pode ser alguma alusão simétrica. E nós temos aqui um W menor, primeira perna, segunda, terceira, quarta perna foi cumprido, onde ele seria cumprido. 109,025, qual que foi a máxima de hoje? 109,010, quase foi cumprido. E aí agora faz um movimento complexo ali, talvez de correção, nessa região de aqui de 108,215, que é o eixo do W maior e tal. O dólar, pessoal, por exemplo, se a gente pegar no Cartesia, ó, tá o vencimento antigo ainda, o Z19. Ok? Eu não gosto de fazer o estudo somente pelo TradingView, porque ele vai trazer a cotação atual, mas aqui ele pega pelo ajuste, aqui ele pega por fechamento, então esses valores aqui estão absolutamente distorcidos, né? Vamos ver aqui no WDO. Ó, ainda também tá igual aqui o broadcast e o Cartesian. Ó, tá trabalhando sobre os topos anteriores. Só que ele ainda traz o Z19. Correto? Ó, topos anteriores. Topos anteriores. Os gráficos estão iguais. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar no Cartesian. Segunda-feira acho que isso aqui vai virar. Eu vou fazer o gráfico puro. WDO. F20. Ele não vai ser o perpétuo, ok? É o gráfico puro e simples. O outro emenda os vencimentos. O que a gente tem aqui? Uma estrela cadente, né? 4284 é a máxima.
Ela foi acionada ontem, só que a mínima dela é 4242, é onde está a briga. Eu acho que ela ainda é válida, mas a gente vê que o dólar não está morto. Né? O Jason é um caso sério. Se a gente trabalhar com simetria, ó, um quadrante, dois quadrantes e meio até o gap, né? Então, 1, 2,5, meio, 1, 2. Então, um pouco mais de 2,5. Então, o objetivo do movimento seria mais ou menos aqui. Talvez essa shooting star foi um exagero e a gente possa ter uma correção, só que teria que perder realmente a média. Olhando pelo intraday, ontem nós sabemos que houve a perda de um triângulo. Isso daqui eu estou fazendo já o F20, tá? Para quem tem desejo de saber, eu rolei minha posição, encerrei no Z19 e vendi a mesma quantidade no F20. Então aqui nós tínhamos um triângulo que eu já tinha apontado para vocês. O triângulo que tinha no Z19 tem no F20 também. Foi o que trouxe esse movimento de queda muito forte, mas aí hoje, já desde o início do pregão, né, abriu em leve baixa aqui, já começou uma recuperação. Né, e percebam que ele está numa região de fundo anterior. Aqui é uma primeira briga e aqui uma segunda briga no 24235. O dólar é um caso à parte. É um monstro mesmo, acho que tem muita coisa especulativa, só que formou Petax, está tendo vencimento hoje, vamos ver se segunda-feira muda alguma coisa com o vencimento do Z19, a entrada do F20. Ok, pessoal? Então, saúde e paz a todos. Eu espero que os estudos sejam sempre úteis, deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, falem do canal para a galera que vocês sabem que investem na bolsa, dá para entrar gratuitamente no Telegram. Como semana que vem não tem YouTube, não tem cenário, não tem Telegram, aproveita para assistir o Seja Bem-vindo à Bolsa, é gratuito, vai te ocupar e é isso aí. Semana que vem ela será dedicada totalmente aos alunos da imersão. Então, excelente final de semana, saúde e paz a todos, seguimos juntos porque juntos somos mais fortes e domingo Corinthians 3, Atlético Mineiro 0. Pessoal, meu muito obrigado, valeu!